Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao CEPA. Alguém novo aqui na casa, primeira vez que está vindo? Seja bem-vindo. Então, vamos nos ambientando, entrando em contato com a energia do ambiente, que não é somente no passe ou no atendimento que a gente é auxiliado. A partir do momento que a gente está aqui, a gente recebe essas energias dependendo da nossa postura mental. A gente tem que estar numa postura receptiva para entrar em contato com essas energias. Então, que possamos ter uma noite agradável de estudos. E nesse propósito, vibrando uma prece. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo da trilogia Evolução. Quem tiver oportunidade de ler esses livros, eu acho que não tem mais impressos na forma física, apenas livro digital. Mas vale a pena, porque aqui eu trago apenas uma parte que diz respeito ao enfoque da palestra em si, mas tem muita informação interessante nessa trilogia aqui. Quem tiver interesse, é interessante que leia. E o interessante é que ela abrange quase que a totalidade do que a gente está vivendo agora. Então é uma obra bem completa. A gente está entrando aqui no capítulo do segundo livro da trilogia, da educação. A educação é o processo de formação do ser. Na sociedade atual, ainda muito animalizada, a educação é conduzida por tutores encarnados, em sua maioria muito arraigados aos condicionamentos instintivos. A formação do ser perde seu objetivo primeiro, de despertar o ser para sua real existência eterna. Veja que não falo de religião, mas da essência de todo ser, independente de raça, cor ou credo. Fala do processo pelo qual todos vivem, a espiritualização, uma vez que somos espíritos. O que fazemos é nos espiritualizar. Então, a nossa educação ainda, por vir desses moldes mais antigos, deixa muito a desejar. Né? O processo antigo era você formava ali um quadro de disciplinas e o aluno tinha que se adequar a esse material que era passado, né? Então a proposta desses novos tempos que estão vindo, dessa transição planetária, desse mundo de regeneração, é que a educação seja de acordo com a vocação de cada um. Então ninguém precisa ser expert em matemática ou passar por aquelas cadeiras. Se ele tem um veio artístico, vai ser mais incentivado aquele aspecto na educação dessa pessoa, né? Então, a educação vai ser feita para o aluno e não o aluno ter que se encaixar na educação. E aqui ele está falando de sociedades mais evoluídas, né? Outros orbes. E é para onde a gente está indo agora, né? Nós estamos numa transição para uma nova forma de viver, de aprender, de evoluir. Por isso, toda essa bagunça que está acontecendo aí no mundo, né? Toda mudança gera uma bagunça. Tem que tirar tudo do lugar, tem que movimentar, tem que ir para um outro lugar, organizar neste outro lugar, né? Mesmo que a casa planetária seja a mesma, né? Mas a vibração da casa vai ser diferente, né? Como se tirasse tudo da casa e desse uma reformada, uma pintada, uma reformada de acordo com novos padrões de higiene, né? Então, dá um pouco de trabalho, mas o resultado final vai ser muito bom.
A educação atual é direcionada ao material e leva com ela as consequências dele, uma vida objetivando as posses e domínios que são irreais e transitórios. A criança é orientada a ser o que oferece mais retorno financeiro e status. Então, geralmente, os pais já vão direcionando a criança, já botam em escolas, em especializações, né, para aquilo que eles querem que a criança seja, né? Muitos médicos que tem por aí o são por indicação dos pais, né? Os pais é que os incentivaram aqui se tem um exemplo, né? Mas várias outras profissões, né? Então a gente peca muito nisso. A gente quer para o filho o que a gente acha que é melhor para ele, mas a gente não sabe o que é melhor para ele. Porque ele veio com uma outra proposta de aprendizado, diferente da nossa. Então a gente só fica criando dificuldades para eles. Nessa vida eu tentei mudar esse aspecto. Em muitas outras, pelo histórico que eu fiz de atendimentos, eu direcionei muito a vida dos filhos. Então nessa, um dos pontos foi deixá-los livres para fazerem o que quiserem, né? Dar essa orientação, essa educação inicial, mas do ponto de vista profissional, cada um vai fazer a sua escolha. E até agora acho que estou conseguindo levar a bom tento essa minha intenção, né? Mas é difícil, porque a gente, às vezes, até está vendo que algo que ele está escolhendo vai dar errado, não na profissão inteira, né? Mas em algum ponto dessa caminhada, e a gente quer interferir. Então tem que fazer uma força para não interferir, deixa ele escolher. Ah, mas se ele escolher e passar fome, ele vai aprender com isso. Se eu ficar sempre passando a mão na cabeça, ele nunca vai aprender. Então o filho está aí para a gente educá-lo e prepará-lo para o mundo. Não é para fazer ele não passar trabalho. É como um navio, né? Você prepara o navio para que ele possa zarpar e sair oceano afora, navegando. Então o nosso trabalho é dar uma estrutura para que eles possam fazer isso. Com esse objetivo prefixado, tanto pelos pais quanto pelos professores, por elogiarem e admirarem os pseudo-vencedores da vida física, a criança desenvolve as suas primeiras frustrações quando não consegue se comparar ao aluno mais inteligente, ao mais comunicativo e ao mais carismático da sala de aula, porque são alunos diferentes, mas a competição o faz querer possuir todas as características admiráveis em um só ser. Deixa de ser a ambição saudável que alimentou a evolução para adentrar a uma competição animal pelas ilusórias conquistas materiais. É a manifestação do homem animal preso ao material sobre o homem razão, livre, consciência eterna. Então isso é tão forte, eu sempre falo aqui, né? Esse impulso para impulsionando, né, os alunos para que eles sejam competitivos, né? É tão forte isso que até o segundo lugar já é perdedor, né? Ou seja, o segundo melhor já não vale nada, já é perdedor. Você tem que ser o primeiro. E olha quanta frustração a gente gera nessas crianças, né? Porque de um grupo de 30, somente um vai poder ser o primeiro. E os outros 29 vão ficar frustrados. Tá certo que essa frustração auxilia também a eles lidarem. A frustração vai auxiliá-los a depois lá na vida profissional ou na vida adulta a lidarem com questões de adversidades. Então a criança precisa ter essa situação digamos, de contrariedades na infância. A gente não pode fazer tudo por eles. Porque senão lá na frente, quando saírem de casa, na primeira dificuldade separa, na primeira dificuldade pede a conta, na primeira dificuldade volta para casa. Então a gente não os está preparando para terem frustrações. Eles precisam disso, isso é uma parte do aprendizado também. Nos mundos mais evoluídos, a criança recebe desde cedo a orientação de ser aquilo que possui afinidade, que possui habilidades e deseja fazer. Instrutores recebem ainda orientação de mentores espirituais sobre as deficiências e qualidades de cada criança em formação
em função de suas energias produzidas em vidas pretéritas. Além da educação, eu também, de vez em quando, comento aqui, em outro orbe, não lembro mais qual é agora, tem informação num livro do Ramatiz. Ele diz que lá os pais, antes de terem o filho, eles já recebem o plano encarnatório daquela criança. Quais são as dificuldades que ela vai ter, o que ela precisa desenvolver, o que ela já tem desenvolvida. Então, os pais lá realmente são preparados para terem um filho. Não é como aqui, né? A gente tem e vai indo conforme vai crescendo, né? Vai levando de qualquer jeito, né? Então, isso muda muito a vida do ser, né? Porque ele, nessa fase inicial, ele já tem todo o incentivo dos pais para o direcionar para aquele aspecto que ele veio trabalhar. Aqui na Terra, as crianças trazem suas personalidades para serem trabalhadas e receberem as vibrações nem sempre sadias dos pais e sofrem a influência tóxica mental deles, o que desequilibra os pequenos seres e gera vários tipos de transtornos, desde depressão, síndrome do pânico, TDAH e outros. Em mundos com pais equilibrados, unidos pelo amor e não para reequilíbrio compulsório, não existem esses entraves na formação psicológica do ser em um novo corpo, facilitando o ensino e o entendimento da essência pura da criança, sem a contaminação das energias dos progenitores espiritualmente doentes. Então isso aqui gera tanta dificuldade, tanto para os pais quanto para a criança, por ser um encontro compulsório, por ser uma aprovação, uma oportunidade de resgate, que muitas famílias se desfazem por falta desse conhecimento. Às vezes o pai e a mãe estão vindo hoje devolver a vida para o filho, mas lá no passado, digamos, pai e filho brigaram pela mãe de hoje, né? Então, quando chega o filho, o relacionamento do pai e da mãe já começa a desarmonizar. Então, a presença do filho, e pelos pais não saberem disso, eles vão cultivando ou seja, não lutando contra essa desarmonia, e muitas vezes acabam por separar. Aí entra num atendimento nosso ali, os pais separados, você vai atender, está lá a briga do pai e da mãe, do pai e do filho pela mãe, né? Então é tão forte essa briga deles que causou a separação hoje. E se você compreende isso, antes de ter um filho, você já abre um atendimento. Quem é que está aí na frente da fila para encarnar, né? E já vai tratando essas dificuldades, evitando muitos dissabores durante a vida, não só durante a gravidez, como enjoos, né? Mas durante a vida em que os três, né? O pai, mãe e filho vão estar juntos, né? Nessa preparação para a vida adulta. É ensinado desde cedo a reconhecer Deus como manifestação cósmica. Aqui ele está falando de mundos mais evoluídos, né? Sentir a sua presença nas mínimas coisas, transcender o mundo físico que jamais poderia definir o abstrato e a perfeição da engrenagem. Desta forma, as crianças aprendem sobre o funcionamento da engrenagem cósmica e percebem que são seres eternos, vivendo por breves períodos no mundo físico como as pessoas que são agora, que nada levam da encarnação física senão as qualidades espirituais, e assim possuem força suficiente para, desde cedo, dominar os impulsos animais de orgulho e egoísmo, típicos do ego instintivo, deixando de se preocupar com comparações mesquinhas e desenvolvem personalidades sadias e livres que se elevam ao exaltar o outro. Então, vivendo dessa forma, a criança não vai estar buscando essa competitividade. Ela vai buscar a sua vocação. Então, ela vai trabalhar no que gosta, vai fazer o que gosta, vai produzir bem e, consequentemente, vai ter um retorno. Porque quando você dá toda a tua energia, né, naquilo que você está fazendo e você gosta daquilo, não tem nenhuma energia
prejudicial ali que vai empatar o resultado desse trabalho. Então aí vão começar a evitar essas dificuldades de depressão, de ansiedade. E a pessoa estando assim mais tranquila, ela vai começar a trabalhar os aspectos de passado, o que a gente foi no passado. Mas para a gente trabalhar esses aspectos de passado, a gente precisa estar bem agora. Não adianta você querer chegar e levar esse trabalho aqui de captação para o pessoal lá na África que está passando fome, gente. Eles querem comida, eles não querem isso aqui. Eles têm outras prioridades. Então, quando eles estiverem numa condição de uma vida mais tranquila, aí eles vão poder buscar esse aspecto da vida deles. Então, preparar os filhos, deixarem eles terem essa escolha do que querem fazer da vida, auxilia para que eles possam resolver esses aspectos evolutivos, né? Para que possam também devolver a vida para aqueles que precisam, como pai ou como mãe, que possam também cumprir essa proposta de aprendizado aqui na Terra. Então, sendo um pai que quer direcionar o que é melhor para o filho, a gente só vai estar prejudicando. Não digo na fase infantil, né? Criança precisa de disciplina. Isso é outra história, né? Então, principalmente até os 7 anos, os pais, primeiramente, através do exemplo, e também com a educação, dando disciplina para os filhos. Fazê-los aprender com frustrações também. A gente não está aqui para tirar sofrimento de filho, a dificuldade de filho. Eles têm que aprender a lidar com essas frustrações, isso faz parte. E a gente, pelo menos da minha idade para trás, a gente sofreu um pouco mais na infância e vem como adulto e não quer que os nossos filhos passem por o que a gente passou. E a gente começa a cometer vários pecados piores do que os nossos pais. Que apesar do desconforto que a gente teve, a disciplina não faltou. E o nosso desleixo na educação dos filhos está causando aí uma geração com muito mais dificuldades do que a gente. Então, realmente é muito sério essa questão da gente preparar o filho para a vida. Mas a gente só vai fazer isso quando tiver essa ideia aqui de evolução. Que essa vida aqui não é única, não é só isso. Que existe algo mais. Que esse filho não sou eu que estou criando agora, dando uma vida para ele. Eu só estou fornecendo um corpo, um envoltório material para ele se manifestar aqui. Mas ele já teve uma caminhada evolutiva talvez muito maior que a minha. Então, eu vou prepará-lo para que ele possa botar em prática todo esse aprendizado que ele já tem. Então, sabendo disso, fica mais fácil a gente lidar com essas questões que envolvem as frustrações, por exemplo. A gente vai conseguir mais facilmente dizer um não. Não estou dizendo que tem que dizer não sempre, né? Mas tem um equilíbrio. As crianças se desenvolvem com o objetivo de ajudar a coletividade, de criar um Estado que possa sustentar a necessidade de todo o povo e de desenvolver uma ciência capaz de trazer sempre benefícios comuns. Crescem reconhecendo o trabalho como exercício de amor e responsabilidade para com o grupo, não como meio de exaltação para ganhar status, mas sabendo da importância de cada um para o funcionamento do organismo social. Nesta fase de desenvolvimento, a autoexaltação é motivo de vergonha e não de status entre esses seres. Assim, todos os setores sociopolíticos tornam-se baseados no bem comum, livre das extorsões, corrupções e poderio de verbas do produto de um povo para si mesmo, mesmo sabendo que os bens que já possuem o sustentaria a si e sua prole por toda a vida. Esta é a expressão mais forte do egoísmo dentro da fase humana, além de fixar o ser às densas energias terrenas por muito tempo além do seu desencarne. Então a gente fica com pena dos corruptos, quer dizer, fica com raiva dos corruptos de hoje, né? E a gente deveria ter compaixão por eles, deveria ter pena.
porque eles estão plantando algo tão sofrido para eles, nas próximas existências, que eles nem fazem ideia do que é isso que os aguarda. Então, a proposta dessa mudança é que o presidente seja alguém que tenha preparo para aquilo, que seja o mais preparado, não que ganhe o maior número de votos. Que o médico também, não é aquele que quer ganhar mais dinheiro, é aquele que tem a vocação para isso. E assim todas as profissões. Da educação, alguma dúvida? Diga. É porque acho que a gente estava até conversando sobre isso esses dias, né? Sobre como passar essa compreensão das existências, essa compreensão que é um tanto quanto diferente na sociedade, sem que os filhos sejam vítimas de exclusão, porque não é o mais comum. Né? Então, conseguir trazer consciência para os filhos, porém sem que eles sejam apontados como diferentes, que é um desafio muito grande. Isso a gente vai ter que encontrar esse caminho, mas se você já tem a consciência da necessidade disso, né, é mais fácil da gente encontrar esse caminho. Mas penso que não é muito interessante você encher muito a cabeça do filho com questão evolutiva, de vidas passadas, mas sim você dar valores para ele, né, você direcionar ele de acordo com esse conhecimento, não precisando passar o conhecimento para ele. E aos poucos, conforme a maturidade dele ou dela, você vai inserindo esses conceitos na vida, né? Eu lembro que o meu filho, quando a gente veio para o Espiritismo, ele estava na Igreja Católica fazendo a catequese para a comunhão. Daí ele falou para mim: "Ô pai, eu não quero mais ir." Eu falei: "Bruno, mas então termina pelo menos, já que você começou." "Tá, mas para que se eu estou lá?" "Não, porque daí você vai saber como é que é a catequese na Igreja Católica, vai conseguir conversar com alguém a respeito de religião, né?" E ele aceitou a minha ideia e foi. Mas eu um pouco temeroso, né? Daqui a pouco a catecista vai me chamar lá para perguntar o que ele está questionando ela lá, né? Mas deu tudo certo. Então, realmente é complicado isso, né? Então, procurar não passar muita informação além do necessário para a criança, né? E aos pouquinhos a gente vai achando o caminho da melhor forma dessa condição. E não é só a gente, né? Muita gente está procurando isso, mas muita gente fica calado por esse mesmo medo, né? Então, aos poucos, tudo isso vai se ajeitando. Essa transição não se dá em saltos, né? É gradativo. Mas o importante é essa educação em casa, né? O exemplo em casa, o direcionamento em casa. Então, se em casa você botar em prática esse conhecimento, mesmo não falando nada para o filho de vidas passadas, você já está fazendo o teu papel, né? Aliás, muitas pessoas que não têm esse conhecimento, mas que são mais evoluídas, já criam os filhos dessa forma, mesmo não tendo esse conhecimento. Mas algo... Então, o próximo item aqui são os ideais humanos. A humanidade atual da Terra está em constante busca pelo fim de seus sofrimentos e pela felicidade eterna, mas não compreende que isto está associado com a necessidade de compreender a engrenagem cósmica, aceitar os impulsos compulsórios estabelecidos por si mesmo na correção pelas dores de suas deficiências morais. A dor é o reflexo de cada desenlace do espírito com a matéria. Quanto mais preso a ela, maior a dor. Então nós buscamos essa felicidade. E propaganda não falta, né? Você vai ser feliz quando tiver esse carro, quando morar nessa cidade, ou quando tiver essa casa, ou aquele apartamento, ou aquele sítio, ou aquele apartamento na praia, né? E a gente sempre correndo atrás. E quando adquire, não chega a tal felicidade. Mas quando você acaba de pagar, já tem outra. Não, agora a felicidade mudou de endereço. Agora tem que comprar isso aqui, né? E a gente fica a vida inteira correndo atrás. Se a gente não parar e pensar. E de vidas passadas,
e chega um câncer na tua porta, você vai olhar de uma maneira diferente. O que eu fiz no passado para isso estar agora aqui, drenando no meu corpo físico? Então vou procurar conhecer isso, é autoconhecimento. É o conhecereis a verdade vos libertará, de Jesus. Então quando você entende a causa daquilo, a verdade te liberta, você não fica mais com raiva de Deus. Você entende que Ele não tem culpa de nada. Que você plantou isso lá no passado. E agora agradece ainda, porque está tendo a oportunidade de se libertar dessa energia tóxica presa no teu campo espiritual. Então o câncer, ao invés de ser uma maldição, passa a ser uma bênção. Não estou dizendo que vai ser fácil lidar com ele, mas a postura mental frente a ele facilita muito. Não tem mais o fator inconformação ou injustiça. E aí você realmente se liberta daquilo. Quando a pessoa não compreende isso, às vezes o câncer é galopante. Em 2, 3 meses está desencarnada já a pessoa. Então essa compreensão facilita a nossa vida aqui. A gente entende que nada é injusto, que está tudo certo, apesar de parecer estar errado. Então essa busca dessa felicidade não é felicidade aqui, embora não quer dizer que a gente não possa ter uma vida mais tranquila. Se você andar de acordo com essas leis universais, fica mais fácil viver, bem mais tranquilo, apesar de tudo que está acontecendo por aí. Todos somos espíritos. Os espíritos devem ser livres da matéria e assim encontrarão a felicidade e a cura das suas angústias e aflições. Qualquer apego com a matéria é desequilíbrio para o espírito. E todo reequilíbrio é encarado como perda e, consequentemente, dor para a consciência com foco material. Os automatismos da vida material fixaram o espírito durante a sua formação ao mundo físico e agora, consciente de sua real condição eterna, deve libertar-se dos apegos físicos. É um processo lento, mas deve ser progressivo e contínuo. Então, esse apego material é que mais prejudica. E como essa consciência hoje, a personalidade de hoje, foi criada nessa vida, o espírito é imortal. Mas a personalidade de hoje foi criada nessa vida, você não tem diretamente acesso a essa sensação de estar numa caminhada espiritual. Você tem a sensação de que começou aqui e que vai terminar aqui. E aí a gente fica buscando a tal da felicidade e se apega ao que a gente acha que vai trazer ela, o dinheiro, posses, pessoas. E esse apego é que atrasa, digamos, o transpasse. Depois que você desencarna, em atendimentos a gente vê pessoas que ficaram apegadas a riquezas, ficaram 400, 500, até 1000 anos presas naquele local. Então fica realmente presa do apego que teve. E lógico, o espírito não para de evoluir, o espírito continua reencarnando. Mas aquela parte do espírito, aquela personalidade que se apegou, ficou presa lá no passado, não acompanhou essas novas existências. Eu mesmo tratei uma minha que estava presa ainda, há muito tempo. Então agora estou tentando me desapegar disso. E essa tentativa é que facilitou o resgate dessa minha parte, que estava presa, apegada a riquezas. Tem um caso do programa de transição, não sei se alguém lembra, em 2010, por aí estava no auge, passava domingo à tarde. Eu não lembro mais o nome do palestrante lá. Ele contou um caso que tinha um amigo da família que estava desencarnando, e daí a família viu que ele estava muito apegado mesmo, estava praticamente morto, mas não queria deixar de largar o corpo, né? Então convidaram ele para ir lá falar com esse amigo, e ele foi lá e ficou 1 hora lá tecendo conceitos, né? O espírito é imortal, você vai deixar esse corpo, tá todo estragado mesmo, né? E o homem lá escutando ele, né?
Então, larga a mão, não precisa ficar apegado a esse corpo. Você vai se preparar para ter um novo, né? Ele nem conseguia se mexer, né? Aí no final da conversa, ele foi se despedir, falou, tudo bem, então? Aí, está mais preparado para se desapegar desse corpo? Ele só conseguia mexer a mão, né? Ele só falou assim, não quero ir não. Então, não é o conhecimento que vai nos auxiliar nesse momento, é a vivência. Durante a vida inteira, a gente tem que viver o desapego, daí fica mais fácil de desencarnar. Só saber não adianta de nada. Aqui eu acho que eu terminei, né? Nesse processo para a ascensão do espírito com menos dor, é preciso o condicionamento do ser às leis morais, seguindo-as, embora saiba que, dependendo de cada um, será ou não um sacrifício. Aquele que se alimenta com pouca comida não precisará perder peso. No entanto, para aquele que come muito e o peso lhe atrapalha na vida diária, passará por grande sacrifício para comer a mesma quantidade que o primeiro come sem sacrifício algum. Perceba que o sacrifício é palavra relativa e para alguns nem existe. Para o equilíbrio do espírito, sacrifícios terão de ser feitos, de forma consciente e de autodomínio, reconhecendo a mazela e dominando em sua tentativa de manifestação. Então isso é o autoconhecimento. Você entender essas leis e começar a observar teus hábitos. Não, esse hábito aqui está indo contra esse equilíbrio. Se eu continuar com ele, eu vou trazer dificuldades lá na frente. Ah, já estou no final da vida, então não me preocupo mais em parar de fumar ou em parar de beber, porque o corpo vai morrer mesmo. Só que toda essa desarmonia celular fica impregnada no corpo espiritual. E aí você vai desencarnar em condições horríveis. E vai ter que recuperar, porque você é imortal, não tem jeito. E vai demorar 2, 3, 4 vidas para recuperar um corpo saudável. Então, quando a gente entende, é mais fácil da gente ter força para mudar. É difícil, mas a gente vai ter força daí. Vai lutar contra esse hábito, porque agora eu sei que ele vai me trazer dificuldades. Tem uma instituição que trata obesos mórbidos no astral. Eles contam que o tratamento desse pessoal no astral é de 50 anos. Nos primeiros anos, eles andam alguns passos apenas, tentam andar alguns passos, né? Para depois de 50 anos eles terem voltado ao normal. Imagina, então não vale a pena a gente se esforçar aqui para mudar? Então, quando a gente sabe dessas consequências, é mais fácil mudar. Não que não vai ter dificuldade, vai ter, mas o conhecimento, a razão do nosso lado faz com que a gente tenha força. Porque não é um talvez, a gente tem certeza de que aquilo é melhor para a gente. Então a gente vai ter força para botar em prática essa mudança. O espírito livre dos apegos materiais não sofre perdas, porque sabe que é vibração, e vibração não porta matéria. Ocupa a matéria como meio de ascensão. Quanto menos ocupar a matéria, mais livre será, e menos sofrerá as aflições consequentes aos apegos. Livre dos condicionamentos materiais, não precisa de sacrifícios para o reequilíbrio. O sacrifício é a ação do livre-arbítrio para manter o equilíbrio, dominando os impulsos animalizados antes de gerar o desequilíbrio. Os hábitos degradantes criam apegos, e os desapegos necessitam de sacrifícios morais para serem desprendidos, pelo exercício de virtude sob vigília constante. Então, um hábito meu que eu construí durante 5 vidas, por exemplo, eu não vou conseguir me livrar de uma hora para outra. Toda a energia que eu usei para construir aquele hábito, eu vou ter que usar uma energia em sentido contrário para desconstruir. Eu tenho um exemplo de uma dieta que eu fiz quando eu estava com
33 anos, eu acho. Estava com 104 quilos, né? Me formei magrinho, mas daí casei, e aí a vida começa a ficar boa, né? E aí quando eu vi, eu tomei um susto. Não, peraí, não quero isso para mim. E fui radical. Em 2 meses e meio, eu eliminei 30 quilos. 28 quilos, aliás. Só que essa foi a parte fácil. A parte difícil foi, nos 10 anos seguintes, manter esse novo hábito. Eu precisei ficar me policiando durante 10 anos. Depois de 10 anos, ficou tranquilo. Eu não preciso mais me preocupar com o que eu como. Agora, criei esse novo hábito. Então, realmente, exige um esforço de nossa parte. Mas eu não troco isso que eu fiz por nada. Valeu a pena. E eu fui o maior beneficiado disso. Então, a minha saúde também, tudo ficou melhor depois disso. Então, mas foi uma displicência. Eu fui levando a vida, porque eu não engordei isso de uma hora para outra. Durante 10 anos, 1, 2 quilos por ano, quando eu vi, eu estava daquele jeito. E não só no corpo físico, né? Então a gente precisa começar a se observar. Todos os nossos hábitos, a nossa forma de viver a vida. O que é saudável para a gente e o que a gente precisa se esforçar para mudar. Esse é o autoconhecimento. É a reforma íntima que a doutrina fala. Mas cabe a nós. A doutrina nos aponta o caminho. Olha, vale a pena, por isso e por aquilo. Mas cada um de nós tem que pegar a nossa cruz e fazer a jornada. Não dá de transferir para o outro. E não dá de fazer pelo filho também. Não dá de fazer pelo pai, pela mãe, pelo esposo, pela esposa. Um exemplo é a mentira, que deve ser dominada com o sacrifício da vigília, porque é parte do impulso automático da animalidade do ser, no sentido de autoexaltação. Este impulso foi repetido por milênios até tornar-se ideia nata. A mentira, manifestação instintiva, possui resposta mais rápida que a manifestação da razão, que ainda está em ascensão. Portanto, a vigília é importante, dando tempo à razão de se manifestar, que nesta fase, apesar de mais lenta, é mais forte. Por isso, é comum nesta fase, em conversa normal, o ser exagerar ou mentir, mesmo tentando evitar, e depois questionar-se por que mentiu. Como a mentira, muitas outras mazelas se manifestam em domínio temporário e precisam ser tratadas com vontade e persistência. O automatismo ainda é preponderante e será controlado com exercício constante de vigília e autodomínio. Então, aqui ele deu um outro exemplo de comportamento. Então, mesmo eu sabendo que tenho esse aspecto, eu preciso ficar me policiando. É difícil no início, porque de 10 vezes você vai lembrar 5 apenas. E das 5 você conseguiu segurar 2. Segurar a língua, né? Mas aos poucos, se você persiste nisso, a coisa vai mudando de figura. Vai ficando mais fácil você se segurar. Porque você não está retroalimentando esse aspecto. Você está diluindo ele com essa tentativa de mudança. E aí vai ficando mais fácil. Quando você vê, está tranquilo. No meu caso da alimentação, demorou 10 anos, mas isso para uma caminhada espiritual não é nada. Então, realmente vale a pena o nosso esforço nessa mudança. A gente só tem a ganhar com isso. Em mundos mais evoluídos, todos os objetivos da existência estão no desenvolvimento espiritual por meio de sintonia direta, sem intermediações com o Criador. As ferramentas para isso estão no conhecimento da engrenagem, na energia que atrai os seres e as situações à nossa volta, percebendo quão perfeito é o Criador e a própria criação. Então você não vai precisar mais de intermediários para acessar a divindade, por exemplo. Não é algo lá que a gente não tem acesso, é algo muito mais presente. É muito mais fácil de a gente entrar em contato. Não tem limitação. Deus não tem esse negócio de que você é menor, é inferior, tem que ficar longe, não.
Todos somos filhos dele. Para ele não tem diferença nenhuma. Até porque ele é eterno. Então ele vê eu agora nesse ponto, mas ele me vê lá na frente melhor. Então Deus não me culpa. Eu não preciso pedir perdão para Deus. Porque ele conhece o que a gente é. E ele sabe o nosso potencial. Às vezes a gente pode demorar menos ou demorar mais, mas a gente vai chegar naquele ponto. E aí cabe a nós, né? A nossa teimosia, se isso vai demorar mais ou menos. Mas vai mudar de um jeito ou de outro. A teimosia pode acarretar em algumas eras aí de sofrimento a mais. Mas a gente não pode falar nada também, porque a gente não sabe quanto a gente penou para chegar até aqui também, né? Então não dá de apontar o dedo para ninguém. Por isso, não julgar do Evangelho, né? Na semana que vem a gente começa com o final desse livro, que é uma série de perguntas e respostas da trilogia, do final do segundo livro. Então vamos encerrar com um passe coletivo, pedindo auxílio aos trabalhadores da casa. O principal para a gente receber essas energias é o nosso estado mental receptivo. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos. Quem quiser auxiliar alguém pode mentalizar esta pessoa como se ela estivesse aqui no auditório, recebendo essas energias, sentindo uma onda de energia leve, clara, descendo do alto da cabeça, impregnando todo o nosso ser, nos sentindo mais leves, mais preparados para mais uma semana de experiências, de aprendizados, ampliando essa energia, envolvendo o nosso lar, o local de trabalho, as pessoas que convivem conosco. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja.